Faltam apenas 2 dias. É todo o tempo que nos resta antes de o 13 Atlas fazer a sua aproximação mais próxima a Marte. Durante meses, astrônomos de todo o mundo têm observado este viajante verde luminoso a atravessar o céu noturno, tornando-se mais brilhante, maior e mais peculiar a cada semana que passa. Agora, enquanto avança velozmente para o planeta vermelho, os cientistas correm para se prepararem para o que pode ser um dos encontros mais marcantes da história recente da exploração espacial. Mas eis a questão essencial. O que é, afinal, o 3I Atlas? Alguns afirmam que se trata de mais um cometa interestelar, igual a Oumuamua ou a Borisov. Outros sustentam que o seu comportamento não se assemelha a nenhum objeto natural que tenhamos analisado até agora. E há quem sussurre algo bem mais perturbador. E se não for natural de todo? Esta noite desvendamos tudo o que precisa de saber sobre o 3I Atlas. Desde a sua química enigmática e o brilho verde fantasmagórico até a trajetória de alta velocidade e ao que poderá ocorrer quando roçar Marte, o cronômetro já está a correr e o mundo inteiro está atento. O 3I Atlas não é um cometa vulgar, descoberto há apenas meses. O seu percurso pelo Sistema Solar trouxe à luz algo surpreendente. Trata-se de um objeto interestelar. Um visitante de outro sistema estelar que atravessa o nosso bairro cósmico numa viagem sem retorno. É apenas o terceiro objeto interestelar confirmado detetado, depois de Oumuamua, em 2017, e do cometa Borisov, em 2019. Mas, ao contrário daqueles dois, o 3I Atlas dirige-se diretamente para um encontro próximo com um dos nossos planetas, Marte. E isso torna este acontecimento bem mais arriscado, imprevisível e empolgante para a comunidade científica. O próprio objeto emite um halo verde esmeralda distinto. Para o olhar leigo, pode parecer um fantasma reluzente a fender as estrelas. Mas, para os astrônomos, esta cor é uma pista crucial. O brilho verde provém de moléculas de carbono diatônico, C2, que florescem quando expostas à luz solar no vácuo do espaço. É uma assinatura comum em cometas. Contudo, no 3I Atlas, o fulgor parece excepcionalmente intenso, quase exagerado. Alguns investigadores pensam que isso indica uma concentração muito superior de materiais exóticos do que o previsto. Outros defendem que sugere uma origem artificial. Neste momento, o 3I Atlas desloca-se pelo sistema solar interior a dezenas de quilômetros por segundo. A sua trajetória hiperbólica alongada confirma que não se formou aqui. Veio das profundezas do espaço interestelar, atravessando a Via Láctea até que o acaso o aproximou do nosso Sol. O seu rumo actual aponta para uma passagem quase reta por Marte. Em meros 2 dias, fará o periélio, roçando o bairro marciano. A distância exata ainda é incerta, mas simulações apontam para algo na ordem das centenas de milhares de quilômetros. Perigosamente próximo em termos astronômicos, equivale mais ou menos à distância da Lua à Terra. Agora, visualize algo tão imenso a mover-se a essa velocidade, friccionando um planeta inteiro. Mesmo sem colisão, os impactos potenciais na atmosfera marciana, no campo magnético e no ambiente orbital, bastam para manter as agências espaciais em alerta constante. Se o 3I Atlas largar material, poeira ou fragmentos durante a passagem, poderá ameaçar naves em órbita. Um simples seixo a velocidades interestelares poderia arruinar uma missão de $1.000 milhões. E quanto à superfície? Veículos como Perseverance e Curiosity poderão vislumbrar o brilho do cometa no céu rarefeito de Marte. Mas se fragmentos sobreviverem à entrada na atmosfera e chovessem sobre o planeta vermelho, poderiam criar crateras recentes, marcas minúsculas deixadas por um intruso interestelar. É aqui que as coisas se tornam verdadeiramente inexplicáveis. A maioria dos cometas segue padrões previsíveis. Ao aproximarem-se do Sol, aquecem, libertam gases, formam uma coma e desenvolvem uma cauda. Mas o 3I Atlas não cumpre as regras habituais. A sua luminosidade varia em ciclos irregulares, por vezes irrompe de repente, iluminando-se bem mais do que o esperado. Noutros momentos escurece como se ocultasse. Alguns astrônomos comparam-no a Oumuamua, que acelerou de formas que não pudemos explicar por completo. Mas, diferentemente de Oumuamua, que era pequeno e rodopiando descontroladamente, o 3I Atlas surge maior e com traços mais cometários, mas continua a desafiar as leis da natureza. Outra irregularidade é a forma da sua cauda.
imagens de alta resolução revelam que não é perfeitamente esférica. Pelo contrário, o halo parece alongar-se de forma irregular, como se jatos de gás estivessem a ser expelidos de ângulos invulgares. Será isto uma desgasificação natural provocada por compostos químicos exóticos? Ou tratar-se-á de propulsão? Eis a grande interrogação que acende discussões acaloradas até altas horas da noite entre cientistas e teóricos da conspiração. O 13I Atlas é apenas um cometa exótico? Ou será uma relíquia de tecnologia interestelar, uma sonda antiga, uma nave abandonada ou até algo vivo? Daqui a meras 48 horas saberemos mais do que nunca. Enquanto o 13I Atlas se aproxima ao ponto mais próximo de Marte, todos os telescópios terrestres e sondas em órbita marciana estarão apontados para ele. Os astrônomos antecipam obter as imagens mais nítidas até agora, analisar a sua composição química e monitorizar a velocidade com precisão ao milissegundo. No entanto, preparam-se também para o imprevisível. Caso se desintegre, assistiremos a rastros de detritos impressionantes. Se interagir com a atmosfera de Marte, poderemos testemunhar auroras ou clarões estranhos. E se de facto fizer algo totalmente inesperado, como alterar o rumo, o mundo nunca mais verá o céu noturno da mesma forma. O cronômetro está a correr. A expectativa cresce e o enigma do 13I Atlas aprofunda-se cada vez mais. Faltam só 2 dias para o 13I Atlas roçar Marte e o planeta inteiro estará atento. Mas talvez ninguém com maior ansiedade do que os cientistas responsáveis por decifrar o que de verdade estamos a observar. Porque, no coração deste mistério, reside uma realidade inquietante. O 13I Atlas não se comporta como uma mera rocha interestelar aleatória. As probabilidades de o seu momento, percurso e características peculiares coincidirem por mero acaso tornam-se cada vez mais difíceis de engolir. O trajeto constitui a primeira pista. Ao efetuarem os cálculos, os astrônomos depataram-se com algo perturbador. O 13I Atlas não está só a passar perto de Marte. Chega quase ao mesmo tempo que outros visitantes enigmáticos, como o cometa Swan, cuja órbita intriga os investigadores há anos. Ter 2 objetos massivos e anômalos a surgir num intervalo tão curto desafia as estatísticas básicas da probabilidade. Essa simultaneidade alimentou especulações de que, quem sabe, este encontro não é aleatório de todo. Se se tratar de uma missão qualquer, o Sol poderá ser a chave. No planeamento de missões interplanetárias e interestelares, as passagens pelo Sol são rotina. As naves aproveitam a gravidade solar para ganhar velocidade extra em manobras de funda ou usam a sua energia para recarregar. E se o 13I Atlas e o Swan estiverem a fazer o mesmo, utilizando o sistema solar interior não como meta final, mas como uma paragem técnica? Algumas hipóteses propõem que estes corpos possam ser projetos concebidos para captar energia, trocar informações ou até verificar os sistemas uns dos outros antes de prosseguirem a viagem longa. O halo verde fantasmagórico do 13I Atlas, mais intenso e luminoso do que na maioria dos cometas, talvez não seja só uma casualidade química, mas elemento desse mecanismo. Contudo, se isto for real, surge a questão inevitável: quem os construiu e por que razão estão aqui? A noção de uma missão programada aponta para uma civilização muito mais antiga e evoluída que a nossa, capaz de lançar sondas através de distâncias interestelares e de orquestrar encontros em ciclos que duram dezenas de milênios. É aqui que o passado se entrelaça com o presente. Alguns investigadores traçaram ligações entre o 13I Atlas, o cometa Swan e os ciclos registrados na história antiga, há cerca de 22,00 anos, quando a última era glaciária terminava. Cometas de longo período teriam sido visíveis no céu noturno, aterrorizando e inspirando os primeiros humanos que os contemplavam. Sítios arqueológicos como Göbekli Tepe, na atual Turquia, albergam gravuras e símbolos que certos peritos veem como registros de fenômenos celestes, possivelmente cometas. Embora a arqueologia convencional aconselhe prudência, a ideia persiste. E se os primeiros mitos, deuses e monumentos da humanidade tivessem sido inspirados por visitantes como o 13I Atlas? O ciclo atual apenas aprofunda o enigma. Um cometa que regressa a cada 554 anos evoca um relógio cíclico prolongado, bem mais extenso do que a existência de um ser humano ou até a recordação de uma sociedade inteira.
Caso este padrão se confirme, implica que estes corpos celestes já nos visitaram no passado remoto, anterior aos registros históricos, e talvez tenham deixado vestígios que só agora estamos a começar a desvendar. O período de apagão imposto pelas agências apenas atiça as suspeitas. De 8 a 18 de outubro, todos os grandes observatórios foram obrigados a interromper o segmento de alta resolução, tanto de 3 e Atlas como de Swan. Oficialmente, justifica-se com a conjunção solar, fase em que o brilho do Sol compromete as observações. Contudo, documentos filtrados e murmúrios de astrônomos indicam algo mais intencional. Foram dadas diretivas para pausar a imagiologia por radar, limitar o intercâmbio de dados e até impedir divulgações públicas até após os objetos ultrapassarem o periélio. Para numerosos, isto parece menos uma medida de precaução rotineira e mais uma estratégia concertada para controlar o fluxo de informações. Ainda assim, o mutismo das vias oficiais apenas estimulou a comunidade astronômica de base, com astrônomos amadores, observatórios caseiros e rastreadores de órbitas de código aberto a entrarem em ação para suprir a lacuna. Para eles, o apagão não é motivo para desistir, é um impulso para prosseguir. As primeiras imagens nítidas pós-apagão podem não surgir da NASA ou da ESA, mas de um observador independente a espreitar pelo telescópio no terraço de casa. E é aqui que a narrativa se torna ainda mais intrigante. O 13 Atlas exibiu acelerações em etapas, impulsos breves de deslocamento que não se alinham com os padrões usuais de desgasificação. Da mesma forma, o cometa Swan revelou atividade semelhante a microempuxos, como se pulsos minúsculos estivessem a corrigir a sua trajetória. Ambos os fenômenos sugerem não um caos natural, mas controlo, ajustes premeditados que se encaixam melhor num perfil de missão do que em gelo e poeira à deriva. Se se tratar de sondas, comportam-se precisamente como anteciparíamos: correções de curso, trocas de sinais, quiçá à espera de um evento. Agora surge a interrogação: o que ocorrerá quando o 3I Atlas se aproximar de Marte? Limitar-se-á a um sobrevoo, arrastando a sua coma verde esmeralda e desaparecer no vazio exterior, ou desdobrar-se-á algo bem mais insólito? Alguns investigadores alertam para possíveis perturbações atmosféricas, auroras anômalas ou rajadas energéticas durante a passagem. Outros especulam se veremos pedaços a desprenderem-se, colidindo com a superfície marciana ou deixando resíduos que os rovers poderão um dia analisar. E há ainda os teóricos que defendem que não é mero trânsito, mas um encontro, uma interação entre dois viajantes interestelares à sombra do Sol. Imagine por um instante que assim é, que o 13 Atlas e o Swan não são meros cometas, mas artefactos. Que o seu fulgor verde e os empurrões peculiares indicam engenharia. Que o seu momento não é aleatório, mas agendado. De repente, o sistema solar deixa de ser um bairro sereno, torna-se um ponto de interseção, e nós somos meros espectadores de um rendezvous planeado muito antes de a humanidade erguer as suas primeiras urbes. Naturalmente, as vozes prudentes recordam-nos para não nos deixarmos levar. Afirmações extraordinárias exigem provas irrefutáveis. Talvez o brilho seja só química. Talvez as acelerações sejam naturais. Talvez o apagão seja mera coincidência. Mas é precisamente essa ambiguidade que torna tudo tão cativante, pois, no momento atual, ignoramos a resposta. E essa é a realidade. O 13 Atlas compeliu-nos a encarar enigmas para os quais não estamos equipados. Seja ele natural ou artificial, inofensivo ou ameaçador, a sua chegada assinala um instante histórico que perdurará na memória. Bastam mais 2 dias, enquanto desliza junto a Marte, para o mundo soltar um suspiro de alívio ou se preparar para revelações que mal podemos conceber. Por enquanto, só nos resta observar. Observar enquanto este viajante esmeralda luminoso encurta a distância, intensificando-se nos céus marcianos. Observar enquanto as nossas sondas viram os sensores na sua direção, em busca de esclarecimentos. Observar enquanto um mistério estelar passa tão perto que quase o podemos roçar. Porque o 13 Atlas é mais do que um cometa. Trata-se de um enigma inscrito no firmamento, e dentro de 2 dias, Marte poderá auxiliar na revelação da solução.